Nossa próxima palestrante é a comandante Carla, cujas qualificações, muito resumidamente, são apresentadas aí nesse nosso pequeno slide. E ela é a nossa próxima palestrante, a quem eu passo a palavra agora. Obrigada, professor Carlos Feu. Gostaria apenas de confirmar se está sendo visualizada a apresentação. Sim, está. Ok, ótimo. Então, vou aproveitar inicialmente para dar uma boa tarde a todos os presentes, né, autoridades, todos os colaboradores aí desse seminário. É um prazer muito grande poder ter essa oportunidade de falar sobre o desenvolvimento e possibilidades de emprego dos submersíveis na Marinha do Brasil. E eu gostaria também de registrar aqui, né, na pessoa do almirante Júlio Soares de Moura Neto, a honra por ter recebido esse convite, que foi muito bem aceito, e também me dirigir aos colegas aí do painel, o professor Carlos Feu, o professor Ettore, ao doutor André Luiz Bevilacqua, e ao doutor Leone Peter Correia da Silva também, que serão aí mais os próximos apresentadores, à exceção do doutor André Luiz, que já fez a sua apresentação, né? Então, a minha apresentação, ela vai tocar numa pequena introdução, vou fazer uma revisão muito rápida de alguns conceitos de submersíveis, tenho certeza que a audiência já é bastante familiar aos conceitos, mas a gente vai fazer uma pequena revisita, falar um pouco das tecnologias envolvidas, possibilidades de emprego na Marinha, possibilidades de desenvolvimentos, né? Eu sou diretora do Instituto de Pesquisas da Marinha, nosso braço é da ciência e tecnologia, então o nosso olhar é diferenciado para o setor de desenvolvimento dos submersíveis tem mais essa característica da P&D, então eu vou trazer aqui alguns dados, algumas informações, e por último vou fazer algumas considerações finais, né? Como introdução, ainda que em breve, eu não poderia deixar de mencionar o conceito da Amazônia Azul, que foi instituído pela Marinha do Brasil, né, a fim de contribuir para o desenvolvimento da cultura, né, a cultura do mar, a mentalidade marítima e no intuito também de divulgar a sua importância para o país, né. O mar faz parte da nossa vida, né, seja pela pesca, pela exploração de recursos, de riquezas, né, dentre os quais podemos citar petróleo, riquezas minerais também, e dentre diversas outras atividades que que propiciam ao Brasil, né, desenvolver-se como um país e constituir a sua soberania. A título de exemplificação, né, de informação, o Brasil possui uma jurisdição de uma área oceânica com cerca de 5,7 milhões de quadrados, né, que equivale a mais da metade da nossa massa terrestre. Então, só pela sua envergadura de tamanho, já se pode, né, depreender a importância da nossa vigilância e da nossa atenção às riquezas do mar, né. E aqui, só muito rapidamente para exemplificar, nosso comércio exterior é muito, em sua maioria, realizado através de via marítima, superior a 95% do comércio marítimo. Só no ano de 2022 movimentou cerca de 607 bilhões de dólares. Isso mostra, e vem crescendo a cada ano, isso mostra a importância de nós efetivamente resguardarmos e protegermos as nossas rotas comerciais. E a gente acabou de ter a apresentação maravilhosa aí do nosso colega da Petrobras, que já mostra por si só a importância, né, que a exploração do petróleo tem, mas só para ressaltar, a produção do petróleo, né, ela atinge patamares também cada vez mais expressivos, então corrobora ainda mais essa necessidade de provermos proteção. Então, considerando toda essa conjuntura, né, que a Marinha tem como
para atuar, né, para efetivamente empreender e cumprir as suas tarefas e atribuições constitucionais, dentre elas citando aqui, né, o combate ao crime, né, ao narcotráfico, pesca ilegal, mas também olhando para a questão da proteção do ambiente marinho, né? Então, podemos citar como exemplo o incidente do derramamento de manchas de óleo no Nordeste, em 2019, e o mar também é uma fonte de pesquisa, né, de pesquisa oceanográfica, pesquisa meteorológica. Então, nesse conceito todo, né, de pesquisa, desenvolvimento, monitoramento, a gente também traz o conceito da consciência situacional, né? Então, além de toda essa questão ambiental, tem a questão também legal e a questão do próprio tráfego marítimo. Então, todo esse conjunto faz com que a gente tenha ainda mais uma certeza de que é preciso um olhar voltado para as riquezas do mar. Tendo feito uma super breve introdução, fazer uma pequena revisita no conceito de submersíveis, né? Se a gente estritamente colocar um submersível, até o próprio submarino, um submersível, mas não será tratado aqui. Então, são comumente concebidos com o nome de USV, Unmanned Surface Vehicle, nada mais é do que um veículo não tripulado que opera na superfície. Perdão. Aqui eu trouxe, na verdade, não só o submersível, mas também outros conceitos mais amplos de veículos não tripulados, né? Temos aí também o Wave Glider, que também é de superfície e que opera sem um sistema de propulsão próprio, ele usa o movimento das ondas, na verdade, como sua propulsão. Temos o ROV com H, que é um veículo submarino ocupado por ser humano. E agora sim, falando dos submersíveis propriamente ditos, né, conhecidos como UUV, né, sendo que os tipos mais comumente conhecidos são os ROV, com R, que são os veículos remotamente operados, né, ou seja, eles não têm um tripulante, mas eles possuem uma conexão física, né, um cabo que, via de regra, auxilia não só a troca de dados, mas também como a energia de bordo, né, a alimentação dos sensores. E temos também o veículo totalmente autônomo, que é mais conhecido como AUV, e é um submersível que não precisa de controle humano, né? Então ele pode realizar a sua missão de modo autônomo. Ambos têm vantagens e desvantagens, ao passo que eu tenho maior autonomia do AUV, eu tenho um pouco mais de limitação em relação, por exemplo, ao tempo de operação. Eu não tenho uma comunicação, posso não ter, né, existem pesquisas nesse sentido e está se tentando aprimorar, posso não ter uma comunicação em tempo real de dados, ou seja, eu tenho que aguardar esse AUV fazer toda a operação para que ele foi programado para fazer, para então, quando ele vier à superfície, eu então coletar dados, enquanto que o ROV já me dá uma flexibilidade maior em termos de dados, tratamento de dados em tempo real, mas também oferece algumas limitações, até do ponto de vista físico, por conta da conexão via cabo. E o glider submarino é apenas uma particularidade, digamos assim, um subtipo de um AUV que plana, né? Então, a propulsão dele é diferente, né? E pelo fato dele planar no meio líquido, ele também ganha com isso mais autonomia de operação. Então, ele pode operar por várias semanas, como é o caso aqui do exemplo que foi colocado, o Glider Slocum da Teledyne. Sobre os subsistemas, né, de um veículo autônomo, a gente tem o veículo propriamente dito, que transporta a carga útil até o local da missão, né? Pode parecer simples, mas o design, né, o projeto de um veículo também é bastante complexo. Tem toda uma questão de trade-off, que a gente chama, né, uma solução de compromisso entre os requisitos, né, sejam eles da carga útil, que vai ser acoplada, de acordo com a missão, requisitos de profundidade, de durabilidade, de resistência. Então, é uma parte muito importante também. Agora,
a questão da missão, né, o que determina a missão do submersível é a sua carga útil. Então, você pode ter um veículo submersível com uma carga útil óptica, né, com sensores ópticos, com câmeras infravermelho, com sonares, né, e aí o que vai determinar isso é justamente a questão da aplicação. Em termos de tecnologias envolvidas, né, mais especificamente falando aí da carga útil, né, a gente não vai focar muito na questão do veículo. Nós temos aí a estrutura, né, que tem que ser capaz de suportar as condições ambientais, obviamente, por exemplo, para suportar pressões elevadas com baixo peso, né, materiais especiais e projetos estruturais podem ser necessários, né. E os principais tipos de propulsão são propulsão elétrica, com hélices, por variação de flutuabilidade, que é o caso do glider, e sistemas outros independentes de ar, né? E veículos de grande porte podem ter até outros sistemas mais complexos. Na questão de geração e armazenamento de energia, né, cada sub-área dessa apresentada, cada sistema desse embarcado oferece por si só um desafio, né? E na questão do armazenamento de energia, mais comumente utilizado baterias de íon lítio, mas obviamente que quanto mais eficiente essa bateria, maior possibilidade de armazenamento de energia, maior tempo de operação, que é o que no final das contas se quer com uma operação de um veículo submersível. A questão da navegação, né, os sistemas de navegação inercial são os mais utilizados. Na questão das comunicações, são um desafio também para quaisquer veículos submersíveis. As comunicações submarinas se dão normalmente por efeito acústico, né? E aí estão sujeitos às interferências de propagação e tudo mais do meio líquido, que é o mar, né? Então, são também um desafio. A questão da autonomia e o controle também, de acordo com a missão, né, você vai precisar de mais ou menos desenvolvimento no seu sistema de comando e controle, no caso do sistema autônomo. Então, basicamente já falei um pouco sobre eles. Como exemplo, né, nós temos sistemas de imageamento acústico, câmeras infravermelho, uso de sonares, ecobatímetros, GPS. E o que eu gostaria de ressaltar é que para que tudo isso se torne efeito, né, se torne efetivo, eu preciso de processamento de sinais, né? Todos esses sinais, esses dados coletados, precisam ser processados, tanto pelo próprio veículo, né, pelo submersível, quanto no ponto de apoio de terra, né, para que efetivamente possa extrair informação útil. Temos também a questão dos braços robóticos, né, que são extremamente importantes, principalmente quando se deseja, né, fazer deposição de carga ou operar algum tipo de sistema ou equipamento de alto risco, né, e aí você precisa de toda essa possibilidade, né, automatizada de empreender uma determinada tarefa e de modo preciso, né, porém de forma segura. Então, para resumir, o que eu gostaria de dizer é que essa integração, né, de toda a eletrônica, hardware, software, né, envolvendo aí inteligência artificial, big data, manufatura aditiva, né, chegamos a produtos submersíveis com um certo grau de tecnologia agregada, né. Cabe ressaltar que é uma área multidisciplinar e que demanda um grande esforço, né, de capacitação de recursos humanos. Mas o limite é a imaginação humana, né? E aí eu faço um pequeno destaque para a questão da inteligência artificial, que todos nós sabemos tem evoluído bastante, né? Mas que em avançando vai permitir, sem dúvida alguma, uma série de aplicações que a gente até sequer visualiza hoje nos veículos autônomos, né? Exemplo, a operação, né, de veículos na forma de enxame, né? Ou seja, vários veículos atuando de forma conjunta,
para executar uma determinada missão, a troca de dados em tempo real, né, vem sido essa questão do desafio da comunicação submarina, decisões inteligentes, né, adaptativas, né, principalmente quando você está utilizando um veículo autônomo para identificação de um alvo, né, detecção e classificação de um alvo, você ter essa capacidade da inteligência artificial traz uma vantagem, que você pode fazer um processamento já no veículo, sem necessidade de uma comunicação com a plataforma mãe. Então, são aí certamente áreas de disrupção, não só no presente, como também no futuro. Temos de desafios técnicos, né, só apenas para listar alguns, a questão da autonomia versus eficiência energética. Então, embora, né, os avanços de baterias, eu já até mencionei, tenham melhorado bastante a capacidade de operação, ainda é necessário a gente desenvolver tecnologia mais eficiente para prolongar a sua vida útil, né, e permitir que eles operem por períodos mais longos sem a necessidade de recarregamento. E aí aqui falando especificamente sobre os veículos autônomos. A navegação e detecção de obstáculos, né, são desafios críticos também, porque precisam garantir, né, uma navegação de forma autônoma, evitar colisões com obstáculos. Nesse ponto, a inteligência artificial também é uma tecnologia a ser empregada de forma a facilitar essa questão de detecção e identificação dos obstáculos. A integração dos sensores da carga útil, né, os AUVs são equipados com vários sensores, e a integração desses sensores, né, que é propriamente o desafio, né, visando aí a otimização da carga de acordo com a aplicação da missão. A comunicação submarina, como eu já coloquei, né, a transmissão de dados aí requer, em tempo real principalmente, requer o desenvolvimento de tecnologias confiáveis e de alta velocidade, resistência a condições ambientais adversas, regulamentações e aspectos legais também devem ser citados, porque à medida que a gente tem de forma mais comum o uso, o emprego dos AUVs, em algum momento, né, uma regulamentação ela terá que ser expedida, né, desenvolvida. E, por fim, cooperação, né, por ser uma área muito multidisciplinar, ela, no sentido de queremos ser exitosos, né, na P&D de qualquer tipo de veículo submersível, é necessário que haja cooperação, né, cooperação entre universidades, entre instituições de ciência e tecnologia, entre empresas da base industrial de defesa, para que tenhamos aí um sucesso, né. Em termos de possibilidades de emprego no MB, gostaria de ressaltar que o emprego de submersíveis, né, eles são um fator multiplicador de força, né, também reduzem bastante riscos e custos, né. O custo de um veículo submarino autônomo, ele é uma fração muito pequena do que seria o custo de uma plataforma real, seja ela de superfície ou submarina. Então, o uso de veículos autônomos permite, por exemplo, que a gente possa executar, né, não só no emprego naval, mas no emprego também offshore, né, a gente possa fazer operações, empreender operações que seriam muito perigosas ou arriscadas pelo uso de tripulantes humanos ou mergulhadores, né. Além disso, também, no presente, nós temos na Marinha um foco de pesquisa e desenvolvimento de AUVs para aplicação em contramedidas de minagem. E, como visão de futuro, a gente pode colocar a questão de processamento em tempo real com o uso da IA, muito importante, computação quântica também, que vai certamente revolucionar a forma com que a gente pode transmitir dados e, com isso, melhorar muito a nossa capacidade de processamento. E atuar também contra alvos diversos, né? Ou seja, o objetivo seria ser uma AUV multiplataforma. Em termos de vantagens operacionais, nós temos a questão da autonomia, né? Redução dos riscos, ocultabilidade, adaptação ambiental, persistência.
Falando um pouquinho sobre emprego, né? Logicamente que o emprego do AUV, ele Deixa eu fazer uma intervenção rapidinha por causa do tempo. Pois não, sim. Nós estamos há 5 minutos, temos mais 5 minutos. Sim, ok. Então, Obrigada. como é que podemos fazer isso para terminarmos, se possível, na hora? Tá? Obrigado. Nada. Então, temos empregos tipicamente militar, mas é claro que temos vários outros empregos de ordem dual, né, ou puramente civil, como pesquisa oceanográfica, né, dentre outros que poderíamos mencionar. Acelerando um pouquinho, falando sobre a questão de desenvolvimento, né, das possibilidades de desenvolvimento, esse slide é somente para mostrar a possibilidade, não a possibilidade, mas o investimento, né, que tem sido feito em desenvolvimento desse tipo de sistemas, né, tem sido bastante relevante. Aqui um exemplo especificamente dos Estados Unidos, que somente em 2023 já investiram cerca de 245 milhões de dólares no desenvolvimento de veículos, né, submarinos, submersíveis. Esses são alguns exemplos dos programas de desenvolvimento. A situação no Brasil são vários os projetos, principalmente em parceria com a universidade. Não vou mencioná-los, pois serão fruto, inclusive, de apresentação aqui futura, né, tanto do professor da USP quanto do Senai Cimatec. Isso aqui são só alguns exemplos. E na Marinha do Brasil, né, eu gostaria de destacar que nós temos o projeto do SIM-VSA, que é um Sistema Integrado de Navegação para Veículos Submarinos Autônomos. Esse foi um projeto cuja primeira fase foi concluída em 2008, com sucesso, um navegador, um sistema de navegação inercial. Em 2015, encerramos a segunda fase desse projeto, com recursos da FINEP, do Programa Nova Aerodefesa, onde foi possível aí aperfeiçoar, né, os algoritmos. E estamos hoje, atualmente, com um projeto de um veículo submarino autônomo, também com financiamento da FINEP, né, onde o nosso objetivo ao final, estamos hoje, digamos, no TRL-3, que seria a prova de conceito, e temos o objetivo de chegar aí ao TRL-6, ao final desse projeto, desse convênio, né, com a FINEP. Em termos de desenvolvimento tecnológico, né, nós começamos aí, inicialmente, aqui na imagem mais à esquerda, né, embarcando no sistema de navegação Novante, a Cauã, em parceria com Força Aérea, e aí seguimos, então, uma rota tecnológica, de modo que nós conseguíssemos trabalhar na tríade, né, guiagem, navegação e controle, ou seja, primeiro começamos com a questão da navegação, depois fomos trabalhando a questão da guiagem, fechando essa malha de navegação e controle. A gente, então, para o futuro, seguiremos aqui na prototipagem, né, de um veículo submarino propriamente dito, já com essa parte de desenvolvimento amadurecida. Para citar outros desenvolvimentos na Marinha que eu considero importantes para a aplicação de submersíveis, eu gostaria de citar o trabalho do Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira, que foi o desenvolvimento de um modem acústico, um projeto que levou cerca de 10 anos para ser concluído. É um modem definido por software, já foi testado diversas vezes, já há mais de 7 anos, testado, encontra-se em TRL-7 e tem um uso imprescindível aí para as comunicações dos submersíveis, até não só para submersíveis, como para redes de dados submersas também. Também, para ressaltar, né, a questão de desenvolvimento de sensores dentro desse projeto de monitoramento da paisagem acústica da Bacia de Santos, que nós temos um convênio, né, com a Petrobras. Nós desenvolvemos um sensor, né, que é um sistema um sistema autônomo de aquisição de sinais submarinos, SAAS, 100% desenvolvido no IPQM, né, então a gente domina já o ciclo do desenvolvimento do sensor propriamente dito, que é uma cerâmica com característica piezoelétrica, toda a eletrônica, né, de processamento e o encapsulamento também.
E como considerações finais, né, eu gostaria de mencionar que o desenvolvimento, né, de veículos submersíveis, eles têm agregado um elevado teor tecnológico, com várias oportunidades e desafios, certamente, e com grandes vantagens, né? Operam por períodos longos, condições adversas, os custos são muito inferiores aos meios tradicionais. Alô? Sim, era isso que eu tinha para apresentar, muito obrigada.